gostaria que você levantasse suas mãos mais uma vez para os céus e que você aplaudisse ao Senhor pela vida do diácono Cláudio nessa noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Esse Deus lindo, maravilhoso, que nos guarda, nos protege, que nos conduz, convence a nós dos nossos pecados, cura nossos pecados, né? Cura a nossa alma. Eu gostaria de dar meu boa noite a você que está nos assistindo nesse momento. Quero dar boa noite à igreja nesse momento. E que as bênçãos do Senhor nessa noite sejam derramadas nas suas vidas. Hoje eu trouxe uma pequena palavra do Senhor para vocês. Né? Palavra esta revelada que Deus estava me revelando nesse domingo à tarde. E eu quero agradecer a rica oportunidade de estar aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor. Esse Deus lindo, maravilhoso. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sem muita delonga, abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Gênesis 2, capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor: eis as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe as narinas, o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e o pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis, à vistas e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se tornava em 4 braços. Até aí, irmãos, nós vamos ler. A palavra de Deus nos revela que, a princípio, Deus criou os céus e a terra. Todo cristão aprende essas coisas quando vem para a igreja. Uma das primeiras mensagens que a gente ouve é essa aí, quando a gente pega a Bíblia. O início da vida humana na terra. Iniciava-se ali a vida do homem na terra e maravilhosamente no jardim. Olha o cuidado de Deus com o homem. No jardim. Começou a sua criação no jardim.
E quando viu Deus o que ele fizera, Deus viu que isso era bom. Deus se agradou daquilo que ele fez. E quando Deus criou o ser vivente, capaz de comunicar um com o outro, Deus viu que isso era muito bom. Naquele momento, Deus se sentia prazeroso em ter criado o homem e colocado ali naquele jardim. Deus estava muito satisfeito com aquele homem ali, naquele jardim, incumbindo-se a ele de cuidar daquele jardim. Esse era o plano de Deus na vida do homem, de viver em plena harmonia e obediência com as coisas que ele criara. No meio daquele jardim, Deus havia feito um rio que regava o jardim e se dividia em 4. Adão ali não tinha necessidade de nada. Quando Deus disse a Adão que ele estava ali para lá cuidar daquele jardim, eu acredito que Adão só tinha que pegar algumas folhinhas que caíssem no chão e jogar dentro d'água para o rio levar fora. Porque Adão não tinha uma enxada, não tinha uma foice, não tinha nada. Não tinha ferramenta nenhuma. Apenas um galhozinho de ar. Então, Adão vivia ali em perfeita harmonia com a natureza, daquilo que Deus criara para ele. Deus estava muito satisfeito com a sua criação, que ao final do dia Deus vinha para comunicar com a tua criação. Deus cuidava daquela criação. Ali naquele jardim não lhe faltava nada. Nada faltava a Adão ali naquele momento. E naquele momento estava se iniciando a história humana no paraíso, onde Adão e Eva tinham a oportunidade de caminhar e falar com Deus. Ele tinha os domínios sobre todos os animais. Deus havia concedido a Adão todo o domínio sobre aqueles animais, toda a liberdade no jardim e também a responsabilidade de zelar por ele. Mas, lamentavelmente, a criação resolveu dar outro rumo para as suas vidas. Adão, a criação perfeita de Deus, foi separado de Deus pelo seu desejo de agir por conta própria. Adão não levou em consideração as consequências da sua desobediência. Adão poderia fazer o que quisesse naquele jardim. Apenas uma coisa lhe era proibido. Mas Adão não mediu as consequências. E ali se iniciava também o primeiro pecado no mundo. E a primeira morte. Satanás, naquele momento, se sentia vitorioso, porque ele havia frustrado os planos de Deus. Não estou aqui para dar ênfase para Satanás, porque ele é um derrotado. Ele não tem o poder de frustrar as coisas de Deus. Deus tinha um plano maior para a sua criação.
apesar de Adão e Eva terem frustrado aquela maravilha que Deus tinha criado, mas Deus tinha um plano maior para a criação dele. Um plano muito maior, coisa melhor. Assim como iniciou a vida humana num paraíso, a vida humana também será encerrada num outro paraíso ainda melhor. Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse 21. Capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já foram os primeiros céus e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi uma santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, endereçada como a noiva ataviada para o seu noivo. E vi uma grande voz vinda do trono que dizia: E eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os seus olhos e toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprindo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Irmão, vamos voltar no capítulo 6 aqui. Disse-me ainda: Está cumprindo. As profecias desse livro estão cumprindo. Estou saindo um pouco da minha mensagem aqui, mas eu quero dizer para você que nos dias de hoje, as profecias desse livro estão cumprindo. Cedo vem Jesus para nós. Já está chegando o trono de Deus nas nossas vidas. Esses dias maus que estamos sendo acometidos, estão com os dias contados, irmão. As profecias desse livro, a maioria já foram cumpridas. Falta muito pouco para nós herdarmos a nova Jerusalém. Vamos continuar aqui no versículo 7. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo. O enxofre é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias, sete taças cheias de 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo:
vem, mostrar-te-ei a nova esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito em um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, mas como se fosse jaspe cristalino, e tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida do homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, e o terceiro de calcedônia, e o quarto de esmeralda, e o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e 12º de ametista. As 12 portas eram de 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não se via santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não necessitava do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis das terras trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia e de noite, ali não haverá. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominações ou mentira, mas somente o que estão escritos no livro do Cordeiro. Glória a Deus, aleluias. Esse é o novo paraíso que Deus tem para nós. Satanás outrora havia tirado de nós esse paraíso, através da imprudência de Adão, mas Deus tinha planos melhores para nós. Apocalipse 21 mostra para nós cada detalhe desse paraíso que Deus construiu para nós. Tudo na tua perfeita ordem. No primeiro paraíso havia o sol para iluminar aquele jardim. Aqui nós não vamos mais precisar do sol. No primeiro jardim havia ali Satanás, havia o pecado, mas nesse paraíso o diabo é derrotado. Satanás foi morto, jogado no lago de fogo ardente.
Em consequência disso, não haverá mais pecado, não haverá mais choro, nem pranto. A Nova Jerusalém será um local de adoração ao Senhor. Deus estará no meio de nós sempre. Nós teremos o direito de provar da árvore da vida. Viveremos para sempre ao lado do nosso Senhor. Teremos vida eterna com Deus. Tudo que se foi, passou, novas coisas se vieram. Esse plano de Deus é muito melhor do que o primeiro. Por isso ninguém frustrar os planos de Deus. Satanás até tentou, mas ele não conseguiu. Muito pelo contrário, além de ser derrotado, Deus criou coisa melhor do que aquele. Muito melhor para nós, Deus tem para nós nessa noite, irmãos. A Nova Jerusalém de Cristo. Mas, como tudo nessa vida tem o porém, para herdar a Nova Jerusalém de Cristo, como está escrito lá no versículo 27, não entrará coisa alguma impura. Nada que pratica abominação entrará na Nova Jerusalém. Existe um processo, irmão. Um processo para conquistar a Nova Jerusalém de Cristo. Para conquistar essa Nova Jerusalém de Cristo, nós temos que estar com a presença de Deus na nossa vida. Assim como foi pregado na quarta-feira antepassada, a presença de Deus tem que estar abundante em nossas vidas. Você tem que estar sendo mergulhado naquelas águas do tempo que cura. Porque só assim, irmão, nós herdaremos essa santa cidade. Teremos que ter nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Para que todo o pecado na nossa vida seja eliminado. Não existe outra maneira. Devemos estar com a nossa vida no trono do Senhor sempre. Devemos estar em imensa sintonia com Deus. A história humana foi iniciada no jardim, mas vai encerrada no jardim ainda muito melhor. Deus tem o melhor para nós dessa terra. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmão. Nós temos que estar buscando sempre essa fonte inesgotável de água viva. Porque Jesus é aquela fonte inesgotável de água viva. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana ali, no poço de Jacó, ele retratava para ela ali a plenitude de Deus. A plenitude de Deus e suas bênçãos eternas. A princípio, aquela mulher não estava entendendo o que Jesus queria falar com ela. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, foi dialogando com aquela mulher, até que abriu-lhe o entendimento, e ela viu que aquele era o Messias, aquele que anunciava para ela as boas novas. Até um determinado momento, aquela mulher se cogitava em duas situações. Os samaritanos eram as pessoas muito mal vistas naquele tempo.
E Jesus foi ali ter com aquela mulher para dar a ela acesso à fonte de água viva. E apesar da sua reputação, aquela mulher entendeu que Jesus era o Messias. E apesar da sua reputação, ela foi levar as boas novas de Jesus para o resto daquela população. E muitos vieram ter com Jesus. Muitos vieram ter com aquela fonte inesgotável de água viva. Jesus, o Cordeiro Imaculado, fez-se necessário na vida daquela mulher, porque para ele toda alma é importante. Para ele, todos nós temos o direito da salvação. Mas para que isso aconteça, irmãos, devemos estar sempre em sintonia com as coisas que vêm do céu. Devemos sempre estar sendo mergulhados nas águas que vêm do trono, aquelas águas que curam, as águas que saram. No livro de Ezequiel, Ezequiel 47, Ezequiel fala para nós um pouco dessa água que jorra do trono de Deus. Uma água que banhava as duas cidades de Moabe, que descia ali pelo deserto, e por onde ela passava, ela ia sarando, curando. Por onde ela passava ali, a vegetação ia se emergindo, nascendo. Porque era uma água que emergia do trono de Deus. Essa água, esse rio, ele desaguava no Mar Morto. E ali tudo que era morto se tornou vivente. Tudo ali que não vivia, teve vida novamente. E diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel 47, capítulo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo. E eis que saía algumas águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 covas e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: vistes, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio
haviam árvores de grande número e de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pelo Arabá, entrará no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dela, desde Engedi até Engiglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para o sal. E junto do rio, a sua margem de uma e de outra banda, nascerá de toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não se murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Glória a Deus, aleluias. As águas que saem do trono de Deus têm o poder de curar, têm o poder de te purificar. Essa parte que fala dos pescadores que estão ali, à beira do rio, pescando peixe conforme as suas espécies. São aqueles pescadores que estão pescando aquelas almas pecadoras, a cada uma a sua espécie. Ali eles estavam pescando, salvando aquelas pessoas para levar para aquela nova Jerusalém, que para entrar na cidade santa de Deus, vocês têm que estar com a sua vida pura, com a sua vida em santidade com Deus. Eu te convido nesse momento a tirar um mergulho nessas águas, para que você seja purificado, sarado e curado por Deus. Essas águas milagrosas que têm o direito, que têm o poder de nos curar, de nos salvar. Elas saíam pelo deserto e desaguavam ali no Mar Morto, uma água sem vida, uma água turva, sem vida, salgada. Mas ali ela curava aquelas águas. Ela sarava aquelas águas. E quando você mergulha no profundo de Deus, você é curado, você é salvo. As águas que vêm do trono de Deus é para a nossa cura, para a nossa salvação. A cada momento você tem que mergulhar cada vez mais, cada pouquinho mais. Até onde não der, você mergulha de braçada. Porque Jesus, o Cordeiro maculado, morreu na cruz para nos resgatar, morreu para nos salvar. A vida toda, a Bíblia inteira fala da salvação, da constante batalha do bem contra o mal. Eu disse que eu não ia dar glória a Satanás aqui, mas a vida toda ele tem provado os homens de Deus, levado os homens à perdição. Mas Deus se fez em homem, veio aqui para salvar o seu povo, para dar nós o direito da vida novamente, porque estavam mortos, afogados pelo pecado.
Jesus Cristo derrotou a morte e aboliu o pecado. Ele é o único que tem o direito de fazer essas coisas. Ele é o único que pode nos resgatar e nos salvar do pecado. Por isso eu te convido você a mergulhar nessas águas, irmão. Para que você seja sarado, seja curado. Para que você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque aquelas almas que foram resgatadas pelos pescadores, por onde esse rio passaram, serão as almas que herdarão a nova Jerusalém. Porque essas águas jorram do trono de Deus. Mas aí você vai me dizer, se essas águas jorram do trono de Deus, e nós vamos estar morando na cidade de Jerusalém, por que há necessidade dessa água curar? Se nós já estaremos na glória, que é a vontade de todos nós. É para mostrar a supremacia de Deus. Que mesmo estando na presença dele, as águas deles ainda curarão. Apesar de não necessitarmos que todas as nossas chagas serão curadas, mas as águas que jorram ali do trono do Senhor são as águas que curam. Por isso eu digo a vocês, coloca nossas vidas no altar, meus irmãos. Assim como está escrito no livro de Apocalipse, essas coisas já estão se cumprindo. Não há mais tempo. Os dias são maus. As coisas estão caminhando, cada dia, cada vez mais, para a vinda de Cristo. O tempo está curto. Nós devemos estar mergulhados nessas águas que salvam, que curam, para que não possamos ser pegos dormindo. Porque Jesus virá como um ladrão e nós devemos estar preparados. Não podemos ser pegos de surpresa. A tentação vem. Mas nós temos que resistir à tentação. Nós temos que nos perseverar diante dessas coisas todas, para que possamos herdar esse paraíso que Deus tem para nós. Esse paraíso maravilhoso, como foi descrito. Ouro, muro de jaspe, águas cristalinas. Eu não consigo imaginar nenhuma construção humana que se chega pelo menos a 1% da comparação dessa cidade maravilhosa que Jesus tem para nós. Eu não consigo imaginar nada que venha se comparar a isso. Por isso eu clamo a vocês nessa noite, você que está em casa me assistindo, eu te convido a mergulhar nessas águas. Porque as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. E são coisas maravilhosas. São coisas boas. Deus não mentiria para nós. Está escrito aqui no livro as promessas deles para nós.
Lá vai ser um local de adoração. Não vamos precisar mais do sol. Não haverá mais noite. Vamos ter o direito de comer do fruto da vida eterna ali. Viver eternamente com Deus. Viver na plenitude de Deus. Eu não consigo imaginar coisa mais maravilhosa do que isso. Os que estão aqui na terra, essas coisas que estão aqui na terra são coisas passageiras. Não devemos nos apegar a isso, não. Isso não se compara a nada que Deus tem para nós. E Deus não vai nos decepcionar. O cuidado dele com nós é grandioso. A preocupação dele com nós é grandiosa demais. Por que seria que ele desceria aqui na terra em forma de homem? Para nos livrar do pecado? Qual seria o objetivo disso? O amor grandioso e imensurável que ele tem pela sua criação. Um amor que nos constrange. Um amor que nos deixa sem palavras, sem imaginação. E muitos banalizam isso. Muitos não dão crédito à palavra do Senhor, não dão crédito que Deus fez para nós, o que Jesus fez para nós. Eu não consigo imaginar, irmão, como existem pessoas ainda que não conhecem esse Deus maravilhoso. Eu não consigo imaginar como as pessoas podem largar as coisas de Deus para viver nesse mundo ridículo, malvado, esse mundo pecaminoso, que só traz destruição, angústia, só traz dor. Traz aquela alegria momentânea, aquela alegria passageira, e no mais é só sofrimento. Essa abundância que a gente pensa que vive nela, isso não é nada comparado ao que Deus tem para nós. Por isso eu convido a você, irmão, mergulhe nessas águas. Mergulha, porque não tem outra maneira de você passar para a nova Jerusalém de Cristo, para você herdar esse jardim maravilhoso que Deus tem para nós. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Porque todas essas coisas Jesus fez para nós. Ele nos deu esses direitos de herdar a nova Jerusalém de Cristo. Basta você querer. Esta é a pequena palavra que eu trouxe para você nessa noite. A você que está em casa nos assistindo, eu quero te agradecer pela oportunidade. Tenha uma boa noite e que essa palavra tenha falado no teu coração, assim como falou no meu.